A Bíblia é o livro mais editado e também um dos mais lidos em toda a história da humanidade. Em quase todas as casas podemos encontrar um exemplar dela, ou de alguma forma, alguma parte dela. Apesar de a Bíblia ser muito divulgada, notamos que, às vezes, é lida de maneira inadequada. A Bíblia é para ser lida com cuidado, com critério. Afinal de contas, por meio dela, Deus falou e continua falando. Essa é a razão dessas páginas que vou ler, para que sirvam de convite, de incentivo, de apoio, de instrumento para a leitura da Bíblia que fazemos, seja pessoalmente, seja em comunidade ou grupo. Esse encontro que estabeleceremos terá alcançado seu objetivo se despertar o interesse, a curiosidade, o desejo de se aproximar da palavra viva, eficaz, e se deixar por ela desafiar. Todos nós conhecemos mais ou menos a Bíblia, mas podemos iniciar com uma pergunta: o que significa a palavra Bíblia? Trata-se de um termo proveniente da língua grega que significa livros, ou melhor, livrinhos. A Bíblia é uma coleção: o Gênesis e o Deuterônimo, os Salmos, o Evangelho segundo Marcos, a Carta aos Colossenses, o Apocalipse de João e tantos outros. São livros desiguais no tamanho. O livro dos Salmos ocupa várias páginas e a Carta de Judas não ocupa mais de uma página. Esses livros também são diferentes no conteúdo. Uns são cartas, outros trazem narrativas, outros apresentam provérbios tirados da vida cotidiana, outros ainda são textos de oração. Muitas vezes vamos encontrar vários conteúdos no mesmo livro bíblico. O Evangelho, por exemplo, traz parábolas de Jesus, seus milagres e ensinamentos, mas também sua genealogia, ou seja, a lista de seus antepassados. Confira isso no Evangelho segundo Mateus. Os livros que formam a Bíblia foram escritos por homens e mulheres num espaço de tempo bastante longo, com certeza num período de mais de 1000 anos. Às vezes vamos encontrar no mesmo livro textos de diferentes épocas. Os livros dos Salmos é o melhor exemplo disso. Encontramos ali orações e cânticos que surgiram no decorrer de toda a história do povo de Deus. A Bíblia reúne textos de pessoas que viveram situações, experiências, dificuldades e conquistas, as mais variadas. Afinal de contas, a vida de fé é uma aventura, uma busca de Deus da vida, dos irmãos e das irmãs. Não é assim também em nossa vida cristã do dia a dia? A Bíblia dá testemunho de como as pessoas buscaram relacionar-se com Deus e entre si mesmas, nos mais variados momentos: tristeza, alegria, guerra, exílio, vitória, morte. Daí a necessidade para se entender melhor os textos da Bíblia, de se levar em conta aquilo tudo que nela está escrito, pois é fruto de muita vida, muito esforço, muito sofrimento, muita esperança, muita comunicação. A Bíblia, antes de ser escrita, ela foi contada. E como? E antes de ser contada, foi vivida. As descobertas que as pessoas fizeram de Deus e de sua vontade aconteceram no dia a dia, no meio das situações mais variadas. Os que viveram contaram, fez-se memória no caminho trilhado, e a partir daí se escreveu. Por isso dizemos que a Bíblia é onde encontramos ao mesmo tempo a palavra de Deus e a humana. Mulheres e homens escreveram a comunicação que Deus fez a cada momento na história deles. Fé e vida se encontram a cada página da Bíblia.
Não dá para lê-lo esquecendo dia a dia, em tudo que ele tem de desafiador e de gratificante. Muitas vezes se diz por aí que a Bíblia fala só de coisas espirituais e não trataria das questões da vida cotidiana, como as coisas materiais. Mas uma olhada atenta aos textos irá nos mostrar que ali tudo o que diz respeito à vida humana é objeto de consideração. A terra, o alimento, as relações entre homens e mulheres, o exercício da autoridade e do poder, a religião, os sonhos e as esperanças. Nada escapa ao interesse dos textos bíblicos. É por isso que a Bíblia se mostra a nós tão diversificada. Para dar conta de todos esses aspectos da vida da gente e de formas de se entender Deus, do jeito de se comunicar com Ele e de falar conosco. Para ficarmos um exemplo, temos no Novo Testamento não um evangelho, mas 4. Por tudo o que dissemos, nosso caminho será o de procurar acompanhar os passos desses homens e mulheres que escreveram com suas vidas a história bíblica. Buscaremos verificar como essa história se deu, nos seus altos e baixos, em seus problemas e suas relações, e em seus fracassos e em suas vitórias. Não é assim a nossa vida? Assim era também no tempo em que a Bíblia foi vivida e escrita. Por isso, nos próximos capítulos vamos verificar um pouco da terra, das regiões em que viveram as pessoas que escreveram os textos bíblicos. Nomes como Israel, Babilônia, Galiléia, Roma, Egito, Antioquia aparecem frequentemente nos textos. Buscaremos entendê-los melhor. Vamos viajar para terras bem distantes. Procuraremos também tomar contato com os acontecimentos mais importantes que marcaram o caminho daqueles povos tão distantes de nós no tempo. Os mais recentes viveram há quase 2.000 anos, os mais antigos há mais de 3.000 anos. No decorrer desses capítulos, pretendemos então ter percorrido com você os caminhos fascinantes que geraram a Bíblia. O convite está feito. Como esse é nosso primeiro contato, vamos por enquanto nos deter em questões bem iniciais. Afinal de contas, para viajar é necessário arrumar as malas, ver o que deve ser levado, olhar o mapa, ter certeza da estrada, ou ainda verificar se é esse mesmo itinerário do ônibus a ser tomado. Assim vamos nesse caminho que estamos iniciando. Tome, portanto, sua Bíblia e procure o índice. Ali você verá que os diversos livrinhos estão reunidos em 2 grandes grupos, o Antigo e o Novo Testamento. Os livros do primeiro grupo se referem à história de um povo em particular, o povo de Israel, o povo em que Jesus nasceu. Eles abrangem uma história de mais de 1000 anos. Os judeus davam a esse conjunto de livros o nome de Escritura ou Escrituras. Talvez esse nome seja melhor do que o costumeiro Antigo Testamento. Nada que nele aparece escrito é antigo ou velho, ou ainda superado. Ao contrário, é muito vivo e atual. É chamado também Primeiro Testamento. Encontramos ainda a expressão bíblica hebraica. Para os judeus ela se divide em 3 partes: a Torá, a lei que vai do Gênesis ao Deuterônimo, os profetas, em que temos também livros como o de Josué e o de Juízes, e os escritos, em que se encontram Ruth, Jó, Salmos e Daniel, entre outros. E o Novo Testamento, que está todo baseado na riqueza que as Escrituras contêm. Aliás, essa segunda parte da Bíblia, do Novo Testamento, é composta de textos escritos por seguidores e seguidoras de Jesus. Abrange um período de, no máximo, um século. A Bíblia é fruto de experiências humanas muito variadas, como já dissemos.
Isso se expressa até nas línguas que foram utilizadas para escrevê-la. A primeira parte da Bíblia teve a maioria de seus livros escrita na língua hebraica, a língua que o povo judeu usou em boa parte de sua história e ainda hoje fala na terra de Israel. Alguns trechos, contudo, foram escritos em aramaico, língua próxima ao hebraico. Alguns livros foram ainda escritos na língua grega, já que essa língua passou a ser a mais utilizada alguns séculos antes de Jesus. O Novo Testamento foi escrito todo em grego. E assim a gente encerra essa primeira parte. No próximo vídeo eu vou falar sobre Bíblias diferentes. Por isso, vamos prestar atenção e eu espero vocês que estejam interessados em conhecer a história do povo de Deus no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.